o professor Luiz Cláudio Costa, graduado em Matemática pela Federal de Viçosa, mestrado em Agronomia, também pela Federal de Viçosa, e doutorado em Agrometeorologia pelo Universo Alpine. É professor associado da Universidade Federal de Viçosa, foi reitor da Universidade Federal de Viçosa, né, professor? 2008 a 2011. E hoje é secretário da Secretaria de Educação Superior do MEC. O professor Edmar Madureira Brasil, também agrônomo pela Universidade Federal de Goiás, mestre e doutor pela mesma universidade, é professor associado da universidade, reitor da nossa universidade, está no seu segundo mandato, foi presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais até essa semana. Portanto, ambos vão nos brindar com as suas impressões, a respeito daquilo que tem acontecido com a questão da autonomia universitária brasileira e também tecer comentários a respeito dos impasses que sempre foram vividos, né, e que ainda persistem. Com a palavra, professor. Muito obrigado, professora. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a organização da SBPC por nos convidar para estarmos aqui. Alegria de estar ladeado pelo professor Edmar Madureira Brasil, um reitor que transformou essa já prestigiosa Universidade Federal de Goiás. Presidente da Andifes, tive a oportunidade de ser colega e de ser dirigido por ele na Andifes. Prazer estar aqui, Edmar. Parabéns por receber esses 3 eventos aqui simultâneos, o Encontro de Reitores, a Sociedade Brasileira da Ciência e também a UNE, né? Nós tivemos a 52ª Congresso da UNE, encerrando hoje, e o ENAPET, é verdade, são 4. Muito bem, vamos falar um pouco sobre autonomia, né? Esse tema tão debatido, esse tema tão necessário para que as universidades brasileiras possam avançar. Todos nós conhecemos bem a história da Universidade Brasileira, que é uma história muito recente, uma história construída por um diálogo social importantíssimo, porque não havia, no início da história brasileira, a disposição dos nossos colonizadores em criar aqui universidades. Porque, primeiro, que era uma estratégia política de Portugal não implementar universidades em suas colônias. Além disso, havia também, por parte de Portugal, uma dificuldade em fazer diálogo, porque haviam poucas universidades de prestígio, importantes, ao contrário até da Espanha, que naquela época já tinha mais universidades. O fato é que, devido a essa razão, o Brasil nasce sem ter a proposta de instituições universitárias. Com a chegada da família real, nós temos os cursos isolados e começa o Brasil, então, a caminhar no ensino superior de uma forma muito tímida e de uma forma muito voltada para atender as elites dominantes. Não havia a busca de ter um projeto de desenvolvimento social, humano e ambiental no nosso país. Não havia essa proposta. As universidades no Brasil chegam muito depois. Para se ter uma ideia, eu sempre cito um número que eu acho muito relevante. Quando o Brasil se tornou independente, nós tínhamos em torno de 3.000 estudantes universitários. Então, como é que você quer que um país avance socialmente? Como é que o país vai ter um projeto de desenvolvimento se o país não tem, né, uma sustentação baseada na geração de conhecimento, da extensão, da pesquisa? O Brasil não tinha isso e, portanto, o Brasil caminha
com muitas dificuldades após a nossa independência. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que quando ele se torna independente, ele já tinha 9 universidades. A América Espanhola tem universidades muito na frente do Brasil. Então, essa é a história da Universidade Brasileira, que, como universidade, ela chega no Brasil há pouco mais de 100 anos. A primeira universidade brasileira tem pouco mais de 100 anos, que chega no nosso país, mas não tinha também um projeto de desenvolvimento baseado na realidade social do nosso país. Era ainda uma universidade construída com bases diferentes daquelas que nós aspiramos. Mas, apesar disso, graças, e aí é que é importante, graças à participação de professores, estudantes e servidores, essa universidade brasileira vai se transformando, vai se criando no Brasil o sonho de universidades que cuidem da nossa realidade social. A Universidade do Darcy Ribeiro, por exemplo, que dizia que uma universidade ela tem que ter excelência, mas tem que ter significado, a quem ela serve. E aí começa o Brasil a construir as suas universidades, a repensar as suas universidades, que é uma história de muito sucesso. Infelizmente, nós tivemos o período da ditadura, onde as nossas universidades, vários cérebros, várias pessoas, jovens, estudantes, né, professores, servidores foram sacrificados. Além do sacrifício, até mesmo da vida, nós tivemos o sacrifício de um sonho, de uma ideologia que foi perdida porque a ditadura acaba, ou tenta acabar com essa proposta de universidade para o nosso país, e aí a universidade tem que fazer um outro papel que fez de forma brilhante. A universidade começa a ser também o sustentáculo da democracia. Era o local onde se discutia as propostas democráticas, o modelo de civilização que nós queríamos, e aí, além de fazer ensino, pesquisa e extensão, a universidade teve esse papel fundamental no Brasil. Quando nós chegamos no período democrático, essa conquista importante da sociedade brasileira, lamentavelmente, os governos que tivemos logo após não tinham também uma proposta de uma universidade que fosse, de fato, uma universidade que desse condições do nosso povo de avançar socialmente, ambientalmente e, claro, humanamente e economicamente. Isso não aconteceu, infelizmente, e tivemos dificuldades. Quando nós tivemos a Constituição apresenta como uma vitória, dizendo, olha, as universidades, no seu artigo 207, que nós já conhecemos, têm autonomia, né, nas suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Mas, na realidade, o que nós percebemos a partir daí? As dúvidas, né, os questionamentos jurídicos, políticos, filosóficos, sobre se esse artigo é autoaplicável ou não. O fato é que ele não é autoaplicável, tanto é que nenhuma universidade exerce a sua autonomia no sentido que nós buscamos como nação. Os passos verdadeiros para que a universidade tivesse autonomia, e aí nós temos que dizer com todas as letras, porque é uma verdade, foram dados pelo presidente Lula. No governo do presidente Lula, nós tivemos alguns passos importantes, decisivos, para que as universidades tivessem autonomia. Eu vou citar 3 desses passos que são muito importantes. O primeiro passo foi permitir que os reitores, os conselhos superiores das instituições, pudessem contratar professores sem necessitar da autorização de Brasília, através da criação do Banco de Professores Equivalentes. Num diálogo realizado com os reitores, num diálogo que incluiu as necessidades, o quadro atual, as projeções futuras, o governo, então, faz o decreto, né, que determina e que cria o Banco dos Professores, o Banco de Professores Equivalentes. O que significa isso na prática? Significa isso na prática que a universidade passa a ter uma autonomia para fazer contratação no caso que um professor se aposente, um professor se afaste por diversas razões, enfim, quando ocorrer vacância do cargo, seja ela temporária ou seja uma vacância definitiva.
Então, isso deu uma grande autonomia às instituições. Para vocês terem uma ideia, isso é coisa recente. Antes do governo Lula, isso tem o quê? 3 anos, talvez, né, Edvar? 2007, tem 3 anos. Antes disso, qualquer vaga tinha que pedir a Brasília, tinha que ter autorização do Ministério do Planejamento, do Ministério da Educação para se contratar. Então, veja que contrassenso e o que isso significava. Mais recentemente, nós tivemos também uma disposição do governo do presidente Lula em criar, da mesma forma como foi criado o Banco de Professores Equivalentes, ele criou o quadro de referência dos servidores técnicos administrativos, que foi também fundamental, porque um dos únicos indicadores, né, que vinha sendo muito prejudicado quantitativamente nas nossas universidades era o banco de servidores técnicos administrativos, que estava se reduzindo. Então, o presidente cria esse banco de referência e, da mesma forma, os reitores, agora as universidades, têm essa autonomia para fazer essa contratação. Veja que são 2 passos que já poderiam ter sido dados há muitos anos, essencial para as universidades sobreviverem, e que foram dados somente recentemente. E o terceiro passo, também fundamental, foi aquele que permite se passar de forma legal recursos de um ano para o outro, que também antes não era possível. Você imagina que se o reitor, se a universidade tivesse em caixa de um ano para o outro alguns milhões que ele gostaria de empregar no próximo ano, seja na licitação de custeio ou de capital, ele não poderia. Ele perdia esse recurso. Então, esse decreto também caminha um pouco na questão da autonomia universitária. Veja que são passos importantíssimos, mas nós estamos em 2011, né? Que foram dados, que poderiam ter sido dados 20 anos antes e nós estaríamos avançando. Que dimensão de autonomia que uma universidade deseja? Que dimensão de autonomia que o Estado pode permitir que uma universidade tenha? Que dimensão de autonomia a sociedade deseja ter em uma universidade? Eu acho que a universidade é uma instituição que ela tem por missão, e talvez seja a única instituição, que ela tem que propor novos modelos civilizatórios, que ela tem que analisar o modelo atual e verificar o que ela quer no futuro. Ela tem a função de formação de cidadania, não é de formação de recursos humanos, ela forma cidadãos, ela não pode jamais pensar que ela serve ao mercado, porque senão ela está simplesmente repetindo alguns modelos. A universidade ela tem que se pensar como formadora de cidadãos que vão ter a sua qualificação técnica, que vão ter a sua qualificação específica, mas que vão pensar modelos, né? Porque se eles forem feitos somente para servir o modelo que está aí, nós não temos transformação. Então, a universidade precisa ter essa autonomia de criar cursos. Teoricamente, ela tem a autonomia de criar qualquer curso que ela queira. A universidade pode hoje, através dos seus conselhos superiores, definir aquele curso que ela quer criar. Isso é uma autonomia. Mas nós nos esbarramos em algumas questões que precisam ser corrigidas. Por exemplo, a universidade cria um curso através de um diálogo social, através de uma análise de demanda, de uma discussão interna nos seus conselhos, de uma discussão com a sociedade, como deve ser a criação de um curso. Mas, a partir daí, ela não tem condições, por exemplo, de uma coordenação de curso ou uma secretaria desse curso, ela não tem condições de criar esse cargo ou essa função. Então, veja que é uma autonomia que esbarra em algumas questões que precisam ser resolvidas, né? É preciso que haja uma possibilidade, de fato, que a universidade possa pensar, planejar e agir, e, a partir daí, fazer a gestão, não é? Porque, senão, nós vamos ter o pensar, nós vamos ter o agir, mas a gestão fica comprometida. Isso acontece até hoje. Nós temos nas nossas universidades, apesar de todo o esforço, digo e reitero, do governo do presidente Lula e agora da presidenta Dilma, para efetivamente termos a nossa universidade
com a sua autonomia, mas esse é um quadro que ainda persiste. A universidade não consegue sequer, não tem ainda a condição de criar o seu curso de graduação, o seu curso de pós-graduação, com os componentes de gestão que precisa. Então, isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar, nós precisamos melhorar. A universidade recebe, é uma questão também que precisa ser pensado, a universidade recebe o seu orçamento em custeio e capital, não é? Todos vocês entendem isso. O custeio é aquela coisa que se usa mais para as despesas corriqueiras, não é investimento, não é a construção de um prédio ou a compra de um equipamento, e muitas vezes tem dificuldade em se fazer essa transformação, apesar dela ser possível, mas é uma coisa que a universidade gostaria muito. Existe uma reivindicação da universidade receber o recurso e ela poder internamente fazer a cada ano o balanço que ela precisa do seu custeio e da sua capital, do seu capital. Nas suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, as universidades brasileiras muitas vezes têm limitações legais que precisam ter. Nós precisamos ter controle social em qualquer centavo de recurso público investido nesse país, seja em que área for. Nós precisamos ter um controle social disso, não é? Porque é um recurso público, mas evidentemente o controle social não pode ser impedimento para que a gente avance ou que faça-se aquilo que é função daquela instituição, como é o caso da universidade. Pelas suas especificidades, a universidade tem demanda de pesquisa, que às vezes precisa de uma agilidade maior do que nós podemos ter ou aguardar em outros setores. O pesquisador que está com a sua pesquisa caminhando, ele não pode aguardar todo um processo de compra da maneira formal que temos, porque isso pode inviabilizar aquela tese de mestrado, aquela tese de doutorado, ou a própria pesquisa, que vai gerar muitos benefícios para a sociedade. Da mesma forma, nas atividades de extensão e de graduação, nós temos algumas atividades que são específicas da universidade, que precisam ser repensadas. Nós temos uma boa agenda de autonomia. Eu acho que nós temos nos próximos 4 anos da presidenta Dilma, nós temos junto à Andifes, que o nosso reitor Edivar presidia até 2 dias atrás e presidiu com muita competência. Nós temos na Secretaria de Educação Superior, que eu hoje dirijo juntamente com o nosso ministro Fernando Haddad, uma disposição de estarmos sempre dialogando para que nós possamos avançar um pouco mais nessa autonomia das nossas instituições. Sempre se diz, e é um discurso interessante, não é? Não, mas é autonomia, mas não é soberania. Evidentemente, nós não podemos admitir em nenhum país soberania, não é? Porque a soberania, na realidade, vem da nossa gente, do nosso povo, ou seja, a quem nós devemos servir. A universidade ela deve ter sempre em seus conselhos um controle social importante, com participação dos servidores, estudantes e dos professores, participação da sociedade, um diálogo com a sociedade cada vez maior, para que aí então o que nós chamamos de autonomia seja uma autonomia que nós possamos cada vez mais permitir que a universidade atenda aquilo que a sociedade deseja. A agenda da autonomia é uma boa agenda, e eu acho que hoje as universidades estão maduras, estão prontas para caminhar na busca dessa autonomia. O Ministério está pronto a dialogar, o reitor Edivar sabe disso. Nós temos uma comissão de autonomia na Andifes, que vai estar tratando desse tema, e nós queremos estarmos nos reunindo como Ministério da Educação, como governo, para que nós possamos dar outros avanços, além desses que o presidente Lula deu, que nós possamos avançar um pouco mais com a autonomia tão necessária para que nós tenhamos a universidade que sirva ao nosso povo e sirva à nossa gente. Com essas palavras, eu queria dizer da disposição do nosso Ministério, está sempre dialogando, do governo está dialogando, convocar os professores, servidores e estudantes para esse diálogo, para que nós possamos avançar. Eu não tenho muito a acrescentar. O Luiz Cláudio fez uma análise da autonomia extremamente pertinente e contextualizada, e
e as anotações que eu tinha colocado aqui, ele passou praticamente por todas, mas eu queria enfatizar alguns aspectos que eu acho que são importantes. Primeiro, acho que é uma conquista dessa instituição chamada universidade, está destacada, né, na Constituição Federal, no artigo 207, que afirma que as universidades têm autonomia. Entretanto, no meu entender, isso por si só já nos garantiria uma série de prerrogativas, já nos colocaria em condição de tomar decisões e executar determinadas ações, atividades, já sem precisar ouvir mais ninguém. E até vou contar muito rapidamente um fato que aconteceu na minha vida, nessa discussão enquanto membro da Andifes, sobre autonomia universitária, que me fez refletir bastante sobre isso. Luiz Cláudio era da Comissão de Autonomia da Andifes, e o presidente Lula tinha feito um compromisso conosco de editar o decreto da autonomia, que a gente, com muito diálogo, nós mudamos o nome, porque a autonomia não dá para sair por decreto, mas era um decreto que trazia alguns elementos de autonomia, e ele falou de alguns aqui, eu vou repassar por eles necessariamente. E naquela altura, uma pessoa, e eu não tenho razão de ocultar o nome dele, um ex-reitor da UNB, que é o professor Ibanes, a gente estava no calor da discussão de que deveria constar no decreto e como deveria constar. Nós vivenciávamos naquele tempo um período terrível nas universidades após a publicação de um acórdão do TCU de novembro de 2008, é isso? Novembro de 2008. Um acórdão extremamente draconiano contra as universidades. E a gente trabalhava um ajustamento àquele acórdão e tentando materializar aquilo em um decreto. E certa altura da discussão, o professor Ibanes disse: vocês têm que tomar cuidado quando vocês trabalham com a questão de regulamentar a autonomia. Aquilo me causou, no primeiro momento, uma estranheza muito grande. Porque nós lá, gestor, ansioso para resolver os problemas do dia a dia, porque as pesquisas param, as licitações não andam, a relação com as fundações está complicada e tudo mais. E ele continuou dizendo: a gente não tem noção, no momento presente, do que é autonomia para as universidades federais. O que será autonomia, melhor dizendo, daqui a alguns anos para as universidades federais. E aquilo me fez refletir bastante. E eu acredito que, apesar da afirmação dele ser forte, eu acho que ela representa um ideal que todos nós queremos alcançar. Porque, como as universidades, né, e a gente está vivendo isso agora, né, que quem faz parte da Universidade Federal hoje percebe claramente os novos papéis que nós estamos assumindo enquanto universidades. Cada vez mais nós somos acionados para ter atividades novas no contexto do país. E eu aliás, eu tenho isso com muita seriedade. Universidade são verdadeiros agentes de Estado, muito mais do que local onde nós formamos pessoas e produzimos conhecimento. Nós realmente temos a única instituição que tem a condição de transformar definitivamente a sociedade. E eu acredito muito nisso. Então, como agentes de Estado, nós não sabemos o que nós seremos chamados a fazer amanhã. E dependendo do que for construído em um marco regulatório, em um decreto, pode nos inibir atividades que são essenciais para o país, amanhã ou depois. Então, com isso eu quero dizer que a autonomia, na verdade, nós precisamos avançar com leis, eu não quero
não quero aqui sair dessa lógica, mas a gente tem que tomar muito cuidado na redação desses documentos, porque eles podem nos engessar, nos libertar hoje e nos engessar no passo seguinte. E isso é muito verdadeiro. As universidades hoje representam os locais onde são instalados os parques tecnológicos, que são o espaço onde a universidade interage com as empresas, com a incubação de empresas, incubadoras sociais e tudo mais. Esse é um papel que a universidade não tinha definitivamente há alguns anos atrás. A universidade tem hoje políticas de ações afirmativas que não existiam há alguns anos atrás. As universidades são chamadas a desenvolver novos produtos que vão... nós podemos pegar o exemplo da COP no Rio de Janeiro. Toda a tecnologia desenvolvida para extração de petróleo em águas profundas tem a participação de pesquisadores da COP. E isso a gente não consegue, talvez, dimensionar quais os papéis que nós teremos. Então temos que tomar muito cuidado. Porque quem nos dá autonomia, eu acho que essa é a única saída nossa para a construção da autonomia, Luiz Cláudio, é justamente quando a sociedade nos reconhecer como essenciais. Então, eu vejo a autonomia, ela provém da sociedade, e não necessariamente das leis. Se a sociedade nossa tivesse incorporado a autonomia na sua plenitude, ninguém iria questionar determinadas ações nossas como legítimas. Mas nós precisamos ter isso escrito na Constituição, mas isso escrito na Constituição não nos dá autonomia. Bom, isso, lógico que eu sou um defensor ardoroso da autonomia, mas eu também gosto de colocar algumas interrogações sobre a autonomia. Será que nós estamos definitivamente preparados para uma autonomia plena? Autonomia plena quer dizer que o nosso orçamento passa a ser orçamentação global, desvinculado pessoal, capital, custeio. A universidade teria um montante e ela faria a gestão disso de forma autônoma. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos preparados para, num determinado momento, nós termos que optar entre dar aumento para os nossos trabalhadores, ou comprar equipamentos, ou comprar prédios, sabendo e partindo do pressuposto que os recursos são finitos? Nós temos maturidade interna nas nossas instituições para tomar decisões dessa envergadura? Então eu acho que a autonomia ela tem que vir também de forma gradativa, na medida que a sociedade nos reconheça e na medida que nós também alcancemos a maturidade para exercer essa autonomia. E aí eu gostaria de dizer, autonomia sem dúvida nenhuma, né? E a gente fala de prerrogativas que a autonomia pode nos trazer, mas a autonomia ela não tem sentido nenhum se ela não vier acompanhada de financiamento adequado. E aí eu quero fazer um reconhecimento e chamar a atenção para algumas questões. Ontem nós sentamos com o Ministério da Educação, aqui em Goiânia, com o secretário Luiz Cláudio, o secretário executivo Zé Henrique Paim, a diretoria da Andifes que assumiu, eu ainda participei na transição, estavam discutindo orçamento. O índice que será reajustado o orçamento da universidade para o ano que vem. E aí eu quero lembrar, Luiz Cláudio, se eu enganar nos números, eu peço que você me corrija. Em 2002, a matriz que a gente distribui entre as universidades, que é a matriz de outros custeios e capital, ou seja, a matriz fora pessoal, né, o orçamento que a universidade gerencia, exceto o pessoal, era da ordem de mais ou menos 400 milhões por ano. Nós estamos negociando esse ano, e esperamos fechar essa negociação na semana que vem, um orçamento de 1,6 bilhões de OCC, mais ou menos isso. Então ele está me corrigindo, né? É mais, é 1,9, né, com perspectiva de chegar em 2 bilhões. Ou seja, é um orçamento 5 vezes maior. Bom, a universidade dobrou de tamanho nesse período, mas o orçamento é 5 vezes maior. E nós que gerimos uma universidade, nós vivenciamos ainda questões extremamente difíceis. Eu vou citar um exemplo aqui que eu usei no argumento na reunião ontem para
lógico, o MEC também tem os seus recursos finitos, mas eu usei o argumento que todas nós, universidades federais, temos programas de inclusão social bastante fortes, né? 10, 20, 30, alguns locais 50% de alunos de escolas públicas e outras modalidades de inclusão, e convivemos, por outro lado, com uma evasão grande, que não é de agora, essa evasão vem de outros tempos, mas a evasão tem componentes, sim, ligados a financiamento. Ou seja, a autonomia passa por isso também, por financiamento, porque nós precisamos, né, executar bem o orçamento, e para executar bem o orçamento nós temos que formar mais e mais estudantes. Ou seja, o financiamento é uma peça fundamental na autonomia. Lógico que quando a gente defende autonomia, a gente quer autonomia com controle. Ninguém quer autonomia sem controle. Autonomia acompanhada de fiscalização rígida das nossas contas. O que a gente questiona reiteradamente é a rigidez dos processos burocráticos nas aquisições de coisas que são essenciais para a universidade. Comprar qualquer coisa no serviço público e na universidade é exatamente igual. E a gente entende a universidade como tendo autonomia, ela tem que ter algumas prerrogativas, porque a universidade não pode praticar como regra simplesmente o menor preço. O menor preço de determinados, lógico que o menor preço numa cadeira, numa mesa, num projetor multimídia, num computador, esse é o menor preço mesmo. Mas determinados equipamentos, determinados reagentes, determinadas atividades da universidade não podem seguir uma lógica simplesmente de menor preço, porque o menor preço implica em resultados diferentes do nosso trabalho, comprometendo a qualidade dos mesmos. Então, por isso a autonomia passa por um assunto que foi muito discutido aqui, e eu estou com uma expectativa muito grande. Um marco regulatório para a ciência, tecnologia e educação brasileira. Nós estamos discutindo aí a SBPC, a ABC, Andifes, Embrapa, juntamente com o Congresso Nacional, a construção de um marco regulatório, já que a gente não pode ter autonomia do jeito que nós entendemos ser, mas que pelo menos, e os órgãos de controle estão aí para nos fiscalizar, os órgãos de controle fiscalizam baseado na legislação. Então, que essa legislação se adeque, entendendo que o Brasil hoje é o 13º produtor de conhecimento novo no mundo, mas patina em posições incômodas na produção de patentes, e nós nunca daremos esse salto se não fizermos o que outros países já fizeram, estabelecer marcos regulatórios que permitam que nós avancemos em alguns aspectos. E aí eu já coloco a lei de licitações como uma questão importante. Autonomia passa também, estamos aqui com os servidores técnicos administrativos que estão em greve, passa também por esse quadro. Tivemos um avanço extremamente importante com o quadro, como o Luiz Cláudio fez referência, o quadro de referência de técnicos administrativos. Ele veio com um problema, para mim com dois problemas, que ainda, em que pese os avanços que são importantes, mas veio com dois problemas que ainda nos trazem muitas dificuldades. Lógico que a essencialidade dos técnicos administrativos em educação para o funcionamento da universidade é indiscutível. Não existe universidade sem a categoria de técnicos administrativos. E, nesse sentido, dois pontos, eu acredito que nós ainda estamos um pouco defasados. Primeiro, no quantitativo desses técnicos. Quando se estabeleceu o banco de técnicos equivalentes, nós tínhamos um quantitativo de técnicos muito reduzido. Ou seja, mesmo com a reposição automática, nós partimos de uma quantidade, naquele momento, muito aquém das necessidades da universidade. Esse é um ponto sério. O outro é que o técnico, ele é vinculado a um cargo. Diferentemente do professor, que é vinculado a um cargo, mas é um cargo genérico. Professor é professor. Então, se hoje aposenta um professor de letras, eu quero contratar um professor de matemática, isso
é autonomia nossa. Mas se hoje aposenta um jornalista e eu quero contratar um economista, ou o contrário, né, Ana Paula? Que é uma jornalista do Instituto Federal que a gente deseja trazer para a UFG, a gente não pode fazer isso automaticamente. Ou mesmo um novo cargo que não existia alguns tempos atrás, principalmente aí eu me refiro aos cargos na área de tecnologia de informação, nós não temos autonomia para essas mudanças. Isso nos dificulta muito. Então, como foi pedido aqui para falar de alguns impasses, eu enumerei alguns aqui e vou ressaltar, vou passar por eles rapidamente, até para que a gente aproveite o final dessa mesa aqui para algum debate. A lei de licitações, eu já fiz algumas referências, eu acho que a lei de licitação, a 8666, não serve para ciência, tecnologia e educação, definitivamente não serve, né? Nós precisamos de uma lei especial, porque senão nós não conseguimos fazer pesquisa com rapidez, qualidade que o mundo exige. Uma outra questão, quando o Luiz Cláudio falou do decreto, do aproveitamento de créditos de um ano para o outro, ainda ficamos com uma debilidade nesse ponto, que foi a necessidade de superávit no ano seguinte. Então, se depois que se fecha o balanço do governo não houver superávit, aquele recurso que nós deixamos de executar no ano anterior, eles não voltam para a universidade se o governo não tiver superávit. Então, foi um avanço, mas ainda não foi definitivo esse avanço. Da mesma forma, o Luiz Cláudio colocou bem aqui, a possibilidade de remanejamento de rubricas. Eu nem entro na de pessoal, porque eu acho que a de pessoal nós não estamos preparados para ela. Mas a remanejamento de rubrica de custeio e de capital, custeio são as compras de materiais perecíveis e contratos, e capital são os equipamentos. Às vezes o orçamento ele vem definido nessas duas grandes rubricas e é impossível a comunicação de um para o outro. Ou seja, se eu decidir que eu não quero mais construir um laboratório, mas eu preciso de reagente, eu não posso usar o dinheiro de construir laboratório para comprar reagente para aquele laboratório. Isso traz muitas dificuldades, né? Autonomia, daí nós sofremos esse ano um golpe forte na autonomia, revertido graças aí à ação pronta da Andifes, com o MEC, o ministro Fernando Haddad foi decisivo, que nós tivemos uma limitação da utilização da rubrica diários e passagens a 50% do valor do ano anterior, né? Quer dizer, o orçamento é nosso e nós não podemos gastar esse orçamento em diário e passagem, mesmo dentro da rubrica de custeio, conforme a gente tinha gasto no ano anterior. Na verdade, isso não deveria ter limite absolutamente nenhum, porque a universidade é uma instituição que a atividade de deslocamento, muitos de vocês aqui são de fora, depende justamente dessas rubricas. E isso só aumenta na universidade. Cada vez mais cursos de pós-graduação, cada vez mais bancas de tese, mais bancas de concursos, e isso implica em movimentação. Então, esse é um aspecto que a gente superou, mas voltamos para o 100%. Na verdade, a gente queria tirar essa trava definitivamente para não ter nenhum limite nessa... Entendemos que é um ano de ajuste fiscal e tudo mais, mas é uma questão séria para o dia a dia das universidades. Uma questão importante que essa já nos foi retirada há bastante tempo, é a questão das procuradorias federais, né? Nós temos hoje a Advocacia Geral da União, é o órgão que dá tanto assistência jurídica quanto a questão das ações judiciais, elas passam necessariamente pela Advocacia Geral da União. Em tempos passados, as universidades tinham as suas procuradorias próprias. Hoje, na União, apenas o Banco Central tem procuradoria própria, e isso nós entendemos que foi uma perda. Foi uma perda decorrente de desdobramento da Constituição de 88, quando depois, em 94, né, criou-se a Advocacia Geral da União, e nós perdemos as procuradorias. Quer dizer, nós não nos defendemos com quadros nossos, né?
Bom, outra questão de autonomia, ainda a existência de lista tríplice para reitor, né? Nós elegemos, segundo as regras, ainda mandamos uma lista tríplice que fica sujeita à escolha do ministro e do presidente da República. É um aspecto que eu tenho certeza que está sendo trabalhado, que deverá mudar em breve, mas isso também é uma questão de autonomia. Coisas menores que nos afetam, uma legislação agora de 2009 ou 2008, que nos afeta fortemente. Nosso servidor técnico administrativo ou professor que ingressa, ele tem que aguardar um período de 4 anos para poder fazer sua qualificação. Essa é uma questão muito séria na autonomia, porque qualificação de pessoas é o nosso negócio. Nós dependemos de doutores, de mestres, e essas pessoas entram, às vezes, cursando um doutorado, e tem que interromper o doutorado, ou se chegam com mestrado e têm oportunidade de doutorado no 2º ano, acabam não podendo sair. Isso é muito grave para nós, né? A questão de criação de gratificações, o Luiz Cláudio já abordou. Hoje, com a carreira nova de técnicos, o PCCETAI, que tem um incentivo à qualificação, eu acho que a criação da figura do técnico substituto seria muito importante como uma regra de autonomia. Se eu quero investir no meu técnico para que ele faça mestrado e doutorado, eu poderia ter uma figura, como temos para o docente, também o técnico substituto. Mas, resumindo aquilo que eu queria dizer aqui, eu acho que a gente está no caminho da autonomia, sim. Isso vai andar mais rápido ou mais devagar, lógico, dependendo de política de governo, e a gente gostaria muito que a educação fosse muito mais do que política de governo, fosse política de Estado, né? E depende mais e mais de nós mesmos que estamos nas universidades, criarmos espaços onde a sociedade nos reconheça a nossa essencialidade e nos reconheça realmente como os grandes agentes de transformação do nosso Estado, do nosso país. Então, eu queria aqui encerrar, agradecer à SBPC mais uma vez pela oportunidade de realizar aqui na nossa casa essa 63ª reunião anual da SBPC, e agradecer aqui a coordenação da professora Divina, a participação do colega Luiz Cláudio aqui nesse debate, e aí eu volto a palavra para a professora Divina para que ela conduza a sequência dos trabalhos. Obrigada, professor. Acho que nós temos que encerrar, a não ser que haja alguma pergunta inevitável. Nós estamos sem tempo, porque agora nós vamos ter a cerimônia de encerramento da 63ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eu só gostaria, então, de agradecer ao professor Luiz Cláudio, ao professor Edivar, em nome da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, pela participação, pela discussão, pelas ideias apresentadas. Muito obrigada.